A paz do Senhor, meus amados irmãos da Igreja Amada Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, em Goiabeira. Quero nesta tarde, já no final deste dia, ao iniciar a noite, quero nesse momento trazer uma palavra para as nossas reflexões. E a palavra do Senhor está no livro de Miqueias, capítulo 7, versículo 1. Miqueias quer dizer Javé é o Senhor. Diz assim a palavra do nosso Deus, capítulo 7 de Miqueias, versículo 1, que ele fala sobre os tempos difíceis que ocorreram em Israel, sobre o povo do Senhor. Ai de mim, porque estou como quando são escolhidas as frutas de verão, como quando se preocupa uvas depois de vindima. Não há cachos de uva para chupar, nem figos temporários que eu gostaria de comer. Desapareceram da terra os piedosos, e não há entre todos um só que seja reto. Todos ficaram à espreita para derramar sangue. Cada um caça o seu irmão com rede. As suas mãos são hábeis na prática do mal. As autoridades exigem, o juiz aceita suborno, o poderoso manifesta os seus maus desejos. E assim, em conjunto, toma os seus projetos. O melhor dele é como um espinheiro, e o mais reto é o pior do que cerca de espinho. E é chegado o dia e anunciado por suas sentinelas. O dia em que vocês serão castigados. Agora começarão a confusão deles. Não acredite em seu amigo, nem confie no seu companheiro, não compartilhe os seus segredos, nem mesmo com a sua mulher, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e os inimigos de uma pessoa são os de próprio da sua casa. Eu, porém, orarei e olharei para o meu Senhor, e esperarei no Deus da minha salvação, o Deus que me ouvirá. O que esta palavra do Senhor quer nos dizer nesta tarde? Amados irmãos, esta reflexão tem como tema como podemos enfrentar os dias difíceis. O contexto que nos fala da palavra de Deus é que o profeta Miqueias estava fechando as cortinas da sua profecia para o povo de Israel. Nessa última mensagem, ele descortina, ele abre o seu coração, ele demonstra a sua angústia ao ver a corrupção generalizada na nação. Ele não é insensível, ele sente as dores, a alma, ao ver que Jerusalém caminha como uma Sodoma para a sua destruição, porque não tem nela homem justo suficiente para que possa ser poupado. E Miqueias, o profeta do Senhor, ele olha para a condição moral e espiritual de seu povo e solta um profundo gemido. Ele fica triste em sua alma e faz ecoar um grito de desespero. Miqueias, juntamente com seu povo, estava vivendo tempos difíceis. Havia apostasia generalizada, deslealdade, corrupção, desagradação moral, generosidade, colapso generalizado das relações humanas e familiares. Parece que Miqueias estava presente nos dias que nós estamos vivendo em nossa nação. A impressão que temos é que o profeta está descrevendo a atual situação da nossa nação. São tempos difíceis. O nosso país está cada dia afundado na corrupção. O judiciário, o executivo, o legislativo estão atolados até o pescoço. E agora, para acabar de completar, chegou esta pandemia do coronavírus, irmão. Há uma banalização geral de valores e morais dos prefeitos e do princípio estabelecido por Deus. A crise financeira chegou, a enfermidade do coronavírus abalou o nosso país e as autoridades competentes foram infectadas e a situação cada dia se torna mais grave. As empresas estão falidas, começa-se o desemprego, a violência tem tomado proporções, não há segurança, não há proteção, o medo, a angústia, o pavor tem tomado conta da população deste país.
e as práticas abomináveis têm se tornado cada vez comum. Notícias sobre os filhos que matam pais, pais que matam mãe, que não obedecem. E os nossos telejornais passam notícias desagradáveis. Tempo difícil passamos a viver neste país. E como a igreja, ela deve reagir nesses dias difíceis. E agora, essa pandemia desse coronavírus, irmão, veio para desestabilizar toda esta nação, atingindo as autoridades. O que nós podemos aprender com isso? O que o profeta Miqueias traz como lição? A palavra de Deus nos diz que através do profeta Miqueias mostra a realidade dos nossos dias de maneira crua. Estamos vivendo um tempo difícil e não podemos negar esta realidade, igreja. Porém, ao mesmo tempo que o profeta apresenta a realidade dos tempos difíceis, ele levanta os olhos para o Senhor e encontra nele a esperança de perdão e de restauração. Miqueias olhou para o céu e a sua alma encheu de esperança. Ele cobriu-se de desespero, logo em seguida ele olhou para o céu. Quando olhamos para a direção do povo de Deus, o desespero toma conta da nossa alma. Mas quando nós olhamos para o Deus de aliança, para aqueles que é rico em perdoar e tem prazer na misericórdia, então podemos cantar o hino de louvor, o hino da vitória. E o mais importante é que o profeta nos ensina que é possível enfrentar tempos difíceis e vencer no Senhor. As suas palavras não falam apenas do seu desespero, mas também da sua confiança e da sua esperança. Então, meus amados irmãos, de acordo com o que a Bíblia nos ensina, como é possível combater os ventos contrários, as tempestades? Como é possível eu e você, a igreja, este país, enfrentar esse tempo difícil? E o profeta, ele nos ensina 4 lições nesse capítulo, para que nós possamos enfrentar os tempos difíceis que estamos vivendo. A primeira coisa que eu e você temos que fazer é olhar para Deus e não para as circunstâncias. Porque quando nós olhamos para as circunstâncias, nós não vemos solução, nós ficamos desesperados, apavorados. O texto nos diz, o capítulo 7, versículo 7 de Miqueias: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor. Para onde você tem olhado, meu amado? Para onde você tem olhado, minha amada, nesses dias difíceis? Quem tem sido a tua confiança? Aonde tu tem colocado a tua fé? Aonde os teus conceitos estão nesse momento colocados? É em Deus ou é nas autoridades? É naquilo que os telejornais têm cada dia anunciado? A epidemia tem aumentado, tem apavorado o teu coração? Coloque os teus olhos em Deus e não nas circunstâncias. Olhar apenas para a circunstância é encarar a alma com medo. Enquanto Miqueias estava concentrado apenas nos problemas da sua nação, ele ficou desesperado. Talvez seja a sua situação neste momento. Você e sua família podem estar desesperados porque você está com a sua concentração nos problemas, no telejornal, nas notícias desagradáveis. Mas quando você colocar os seus olhos em Deus, como assim Miqueias fez, o que aconteceu? Mas quando ele voltou a olhar para Deus, ele compreendeu que Deus era poderoso para responder o seu clamor e restaurar a sua sorte, a sua vida. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto para enfrentar tempos difíceis a qual estamos vivendo: nós devemos esperar em Deus e não nas soluções humanas. Miqueias, no capítulo 7, versículo 7, diz: mas quanto a mim, ficarei esperando em Deus, o meu Senhor e o meu Salvador, e Ele me ouvirá. Miqueias não ouviu outra opção para enfrentar os tempos difíceis, a não ser esperar em Deus. Aquela altura da situação a qual ele estava vivendo, ele não podia esperar mais por soluções humanas. Os tempos difíceis chegaram para ele,
Talvez também esse tempo difícil nós estamos vivendo como igreja, não podemos reunir, mas nós podemos orar, clamar, nós podemos colocar o rosto no pó junto com a nossa família e buscarmos a direção de Deus. Então hoje Deus te convida, hoje Ele te ordena a olhar para Ele, a esperar nele, a buscar junto o Senhor, a sua face, com a sua família, para que você possa superar esta dor e sofrimento e você possa ver a sua vitória. Você pode chorar à noite, mas lembre de uma coisa, que a alegria pode vir ao amanhecer para você e a sua casa. Davi, diante de uma realidade de tempo difícil, escreveu um salmo de esperança no Senhor. Ele diz: o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Pois no dia da adversidade Ele me guiará, me protegerá na sua habitação, no seu tabernáculo, me esconderá e me porá em segurança. Espere no Senhor, seja forte, tenha coragem, espere no Senhor. Este é o salmista Davi escrevendo o Salmo 27, versículo 1, 4 e 14. Talvez seja a sua situação. Espere em Deus e não na solução humana. Tempo difícil, não coloque a sua esperança em solução humana. Clame ao Senhor, espere nele. O profeta, ele descreve a figura perfeita de Deus, aquele que nos dá esperança. Ele diz lá em Isaías 40, 31, mas os que esperam no Senhor, Ele renova suas forças, Ele abre as suas asas, Ele voa alto como uma águia, eles correm, não se cansam, andam e não ficam exaustos. Você pode enfrentar tempos difíceis, esperando no Senhor, porque dele vem o poder de renovar a tua força. Ele vai fazer voar como uma águia, você vai andar, e você não vai ficar exausto, meu amado. Espere no Senhor e não nas soluções humanas. A terceira lição que nós aprendemos nesse texto de Miqueias, para que possamos viver o tempo difícil: creia no agir de Deus e não na força do seu braço. Aí o texto nos diz, Miqueias capítulo 7, versículo 8: embora eu tenha caído, eu me levantarei, embora eu esteja morando nas trevas, o Senhor me será a minha luz, porque eu tenho pecado contra o Senhor. Suportarei a tua ira até que Ele apresente a minha defesa e estabeleça o meu direito. Ele me fará sair para a luz e contemplarei a tua justiça. O dia da reconstituição dos muros restaurarão. O dia em que se ampliarão as suas fronteiras virá. Miqueias entende que a queda do povo não é fatal. Os filhos de Deus podem tropeçar e cair, mas eles não ficarão caídos. Deus mesmo levanta e tira da escuridão para a sua luz. Ao que crer no agir de Deus, Miqueias compreende que não precisa fazer justiças com as suas próprias mãos, pois chegará o dia em que ele contemplará a justiça do Deus eterno. E numa visão profética, Miqueias contempla pelos olhos da fé o tempo quando Jerusalém será restituída, os seus limites serão ampliados e a fronteira de Israel será alargada. Em tempos difíceis, queremos, em determinados momentos, agir pela força do nosso braço. Queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos. Porém, Deus nos convida a confiar, a crer no seu agir. Quando cremos no agir de Deus, não permanecemos caídos, igreja. Não andamos mais na escuridão e nem precisamos fazer justiça. A palavra do Senhor diz em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Somos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não desamparados. Somos abatidos, mas não destruídos. Não há nada melhor do que, em tempos difíceis, crer em Deus, estar aos pés do Senhor. É nesse momento que eu e você temos que clamar. A igreja precisa lutar, a igreja precisa agir. Enquanto muitos estão, às vezes, a descansar, há muitas das vezes a querer passear,
Parece que a situação ainda não chegou, ainda a sua mente ainda não mexeu com o seu intelecto, com as suas emoções. Alguns estão chorando, alguns estão clamando, suplicando, porque eles sabem que a solução é em Deus. Volte-se para Deus, você e sua casa. Já pensou, irmãos? Apenas esses dias que nós estamos dentro dos nossos lares, fazendo esse relógio de oração, Deus tem feito coisas. Nós temos conversado, nós temos passado experiências que Deus tem feito dentro da nossa casa. O momento de vermos nossos filhos pequenos se ajoelhando, irmão. Há quanto tempo isso não acontecia com você nem comigo? E Deus está nos dando esta oportunidade para que a gente possa continuar nesta luta, clamando, suplicando, aguardando a vitória. Porque nós acreditamos que a solução da cura deste mal está em Deus. E eu creio que o Senhor trará um grande avivamento para a sua igreja. Eu creio que o Senhor irá nos dar um renovo à sua igreja. O Senhor trará um renovo à sua casa, em sua vida. As suas atitudes, as suas ações serão diferentes. Você será um novo cristão. Você será uma nova criatura, andar em novidade de vida, onde as pessoas virão a luz do Senhor. Então continue firme, saudadas de Deus, continue firme neste propósito de oração, clamando, suplicando, esperando que a resposta vai vir. O dia da vitória vai chegar. Nós iremos cantar o hino da vitória. Já pensou, amada igreja, quando passar esse momento difícil que nós nos encontrarmos na igreja, a alegria, a satisfação, o prazer que teremos em nossa alma de nos abraçar, de adorarmos a Deus, de podermos estarmos juntos como igreja no coletivo. Esse dia será um dia maravilhoso. E aí Deus terá nos ensinado quão importante é nós estarmos dentro da nossa casa, clamando com os nossos, porque muitas das vezes nós queremos estar na igreja e não estamos fazendo o da nossa casa, estamos esquecendo dos nossos filhos, da nossa esposa, as esposas esquecendo do marido, para que possam juntos estar clamando, orando, levando toda a casa a Deus, que a gente possa aprender que esse momento de dificuldade é um momento de nós refletirmos, de mudarmos as nossas atitudes e as nossas ações. Para concluirmos a palavra que Miqueias nos deu no capítulo 7 desta reflexão. Tempo difícil que estamos vivendo. É possível que temos pessoas entre nós que estão derramando lágrimas em tempos difíceis. Pessoas com problemas conjugais, com problemas de relacionamento na família, com problema financeiro, pessoas que estão talvez passando por perda de um ente querido, pessoas que às vezes estão doentes com grave enfermidade, o desemprego, a solidão, a depressão. Isso pode ser possível, irmão. Mas o importante é entendermos que em tempo difícil sempre haverá de existir. Nós sempre estaremos passando por momentos difíceis, como diz João 16:33, no mundo tereis aflição. Eu venci e vós também vencerão. Se você chegou aqui cansado, esgotado, sem esperança, por causa dos dias difíceis que você tem enfrentado, Deus te convida a renovar as suas forças. Nele, crê nele. Você pode dar a paz para aquele que não tem. Você pode dar uma palavra de conforto, de esperança para aquele que está desesperado nesta terra. Quantas pessoas estão, irmão, sem entender o que está acontecendo, mas nós, como igreja do Senhor, entendemos a situação. Esse momento é o momento da igreja se recolher, é o momento da igreja ir para a caverna. Caverna é lugar de refúgio. Caverna é lugar de renovar as forças. Caverna é lugar de quando nós nos levantarmos, nós possamos dizer, estarmos prontos. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, estou pronto para te servir, para te adorar de uma maneira diferente. Que Deus possa te abençoar e que você nesta tarde, nesta noite, possa refletir nesta palavra, a qual, como podemos enfrentar os tempos difíceis. A primeira coisa, olhe para Deus e não para as circunstâncias. A segunda coisa, espere em Deus e nem nas soluções humanas. A terceira coisa, creia no agir de Deus e não na força de seu braço. Saiba, um dia os tempos difíceis acabarão.
E sobre esta realidade, o apóstolo Paulo, escrevendo no livro de Romanos, capítulo 8 e 18, ele nos considera que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que nos será revelado. Eu penso que o sofrimento durante a nossa vida não pode ser comparado de modo nenhum com a glória que será revelada no futuro, quando nós estivermos junto com o nosso Deus. Que Deus em Cristo te abençoe, que o Senhor fortaleça a tua fé, que tu seja um vencedor, que tu seja um guerreiro, que tu possa estar pronto também com esse grupo que o Senhor tem levantado para estar intercedendo e orando, clamando, mas esperando a solução em Deus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão e minha amada irmã, em Cristo Jesus.